Saudações a todos. E aí, meus amigos, como vocês estão? Espero que bem. Gente, neste vídeo de hoje eu irei compartilhar com vocês uma situação em que eu passei em torno de 1988, na baixada aqui do litoral sul, mais precisamente na região de Mongaguá. Foi uma situação que eu quase perdi a vida, né? Afogado. E daí veio um título do vídeo, né? Quando o socorro veio do mar. Então, gente, foi assim. Eu tinha um problema nas pernas, na verdade, devido ao acidente que eu tive quando eu tinha 7 anos de idade, né? Então, eu passei 2 anos com a perna direita engessada da virilha até o tornozelo, né? Em tempos tinha que tirar o gesso tal para poder fazer a fisioterapia, né? E com a perna esquerda eu passei 1 ano e meio do mesmo jeito, engessada desde a virilha até o tornozelo. E ela ficava assim, a perna ficava meio torta, assim, sabe, meio dobrada. E todos nós sabemos que quando o membro do corpo ele fica muito tempo parado, ele de certa forma atrofia, né? Então dói, né? Então tem que fazer fisioterapia, fazer alongamento, tem todo um processo aí de recuperação, né? Bom, enfim, quando eu tirei de forma definitiva o gesso da perna direita, eu fui passar uns dias com a minha avó, que quando viva ela morava lá em Mongaguá, né? E eu era moleque ainda, tudo. E era uma tarde bem gostosa, assim, sabe? A praia não estava muito cheia, a praia estava bem limpinha, né? E a tarde, assim, tava o céu bem amarelo, assim, alaranjado, final da tarde, umas 4h30, 5 horas da tarde, bem calor, sabe? Realmente estava um dia muito agradável. Aí o que foi que aconteceu? Eu e um primo meu estávamos andando pela praia, né? Só que como eu havia ficado muito tempo com a perna engessada, ainda doía, né? Quando eu soltava o peso na perna. Então eu não conseguia dobrar a perna corretamente, né? Então eu ia mancando, andando devagar, coisa e tal, né, meu? Só que, meu, o moleque já viu como é que é, né? Caindo pra água. Até então, né, meu, eu fiquei mais próximo à praia, coisa e tal, né? E meu primo foi um pouco mais pra frente. Eu sabia, né, porque a dor, né, sempre me lembrava, né? Quando eu pensava em extrapolar, a dor pegava firme, né? Falei, bom, eu não posso brincar com essa perna aqui, né? Então eu vou ficar aqui com a água no joelho mesmo, tá de bom tamanho, né? Só que daí aconteceu uma coisa muito atípica na região, né? Naquela parte da praia nunca houve caso de corrente de retorno. E nesse dia deu, e justamente onde eu estava. Apesar de eu estar no raso, a maré subiu de forma repentina e aquela corrente começou a fazer aquele ciclo, né? E a areia, ela é sugada, ela é tirada, né? Então, automaticamente, eu fui afundando com o pé na areia e para não atolar, eu ia pulando, né? Só que cada vez que eu pulava, eu ia me afastando mais da praia. Eu ia entrando para dentro do mar, né? Aí chegou uma hora que a água já estava batendo já no peito. E bateu o desespero. Eu falei, pô, como é que eu vou me virar se eu não consigo, né? Mexer as pernas corretamente. Por conta da dor, né? Perna ainda muito enrijecida, coisa e tal. E aquilo começou a me dar um desespero. Eu falei, caramba, e agora, né? Onde eu fui me meter, né? Aí
quanto mais eu olhava para trás, mais eu via que eu estava distante da areia. E como lá havia tido uma ocorrência de aparição de tubarão na praia, tubarão-touro, uma das espécies, a espécie mais agressiva que existe de todos os tubarões, o vulgo cabeça chata, que não é muito comum aparecer, mas até uns dias atrás apareceu assim, bem ali onde eu estava, assim, sabe, no canal, assim, antes da arrebentação. Falei, bom, das duas uma, né? Ou o bicho me come ou eu morro afogado, né? Porque com essa perna aqui não posso fazer nada, né? E também tô cada vez mais fundo, né? Aí eu tentei boiar, né? Boiando. A onda vinha, me batia, me jogava sentido pra praia. Só que aquela corrente de retorno, ela me chupava de novo. Então eu ficava naquele ciclo, sabe? E vocês sabem, né? Que a corrente de retorno, ela faz fossas, né? Ela faz tipo como se fossem uns canais assim e tal. Só que quando a pessoa está em desespero, ela não sabe, ela pisa naquela fossa, ela vê que está fundo, ela acaba se apavorando e acaba se afogando. Sendo que se ela dá 3, 4 passos para o lado, já não está mais fundo, aquela poça já não existe mais, né? Porque é isso que a corrente faz, né? Ela faz um círculo, né? É por isso que se chama corrente de retorno. Ela fica assim, ó, vai e volta assim. Tanto que para você sair dela, você tem que nadar na diagonal, né? Sempre na diagonal, porque quando você nada na diagonal, você sai fora daquele espiral, né? Bom, enfim. E eu não conseguia sair daquela situação. Falei, tô ferrado, né? Que e agora, hein? Eu procurava meu primo, não achava meu primo. Falei, caramba, e agora, né? Tô lascado. Aí veio uma onda assim e me cobriu, aquela espuma branca assim. Eu já não tava mais no pé, eu já ficava já meio que flutuando. Foi quando eu vi um braço assim, ó, nessa posição assim, ó, um antebraço na verdade, entre as espumas assim, com a mão bem aberta assim, como se estivesse pedindo ajuda, alguém se afogando. Falei, caramba, meu primo tá se afogando. E na hora eu nem lembrei da perna. Eu mergulhei, dei umas braçadas assim, fui bem ali no ponto ali onde apareceu o braço, com a mão aberta assim, tipo, né, se afogando. Aí eu levantava assim, ficava procurando assim, né, desesperado. Quando eu olhava assim, a mão tava assim na outra ponta, né, bem longe de mim assim. E entre as espumas, né? E o mais interessante é que depois que eu fui parar para perceber que essa mão ela parava exatamente nos canais onde transitam, né? Onde transitam aquelas correntes transversais, né, que são chamadas as valas de pesca, os canais de pesca, né, os corredores que os peixes trafegam, né, porque quando cai uma onda ela vai quebrando assim, onde cai uma onda, faz aquela espuma, ali é um canal transversal, entendeu, que ela vai pegando a praia de ponta a ponta. Aí eu naquele desespero em ajudar aquela pessoa, eu achando que fosse meu primo, eu ia mergulhando, ia atrás, eu levantava assim, eu tava já na outra ponta. Falei, caramba, né, meu? Aí eu mergulhei de novo assim, eu fui, bom. Aí eu já estava muito cansado do último mergulho. Aí eu comi areia, né? Quando eu mergulhei assim, a onda veio, eu fui de cara na areia, comi areia. Quando eu fui ver, já estava na praia. Gente do céu, quando eu olhei aquilo assim, falei, quê? Como é que eu vim parar na praia? Se eu estava tão longe, não conseguia nem nadar. Como é que eu consegui sair daquele ponto que eu estava para chegar até aqui? Aí o meu primo depois, lá longe na areia, ele veio assoviando, me chamando assim. Oh, 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 oh. Falei, eu tô aqui, né? Falei, caramba, você sumiu. Eu vi você entrando na água lá, eu te procurei, não te achei. Falei, meu, e eu achando que você estivesse se afogando. Falei pra ele, né? Ele, como assim me afogando? Eu falei, eu vi seu braço lá. Imagina, eu tava aqui na areia te procurando e tal. Aí ele olhou pra mim assim, eu olhei pra ele assim, falei, foi as almas. Falei, foi as almas. Porque
Só depois que eu percebi que aquela mão ali que estava se afogando, na verdade, ela estava me puxando para a areia. Aquela mão que saía do mar, que eu achava que fosse meu primo que estivesse se afogando, era um guia espiritual. Eu acredito nisso, que foi algum guia espiritual, algum povo da água, alguém que anda comigo, ou um marinheiro, não sei, com a mão assim para cima, assim, e me trazendo para a areia, gente. Olha que coisa. Eu nunca mais esqueci essa experiência que eu passei na minha vida. Nunca mais esqueci. Foi uma experiência muito forte, muito impactante, né? Porque geralmente eu tenho experiências durante a projeção, né? Durante o sono, mas dessa vez foi acordado mesmo, na vida real. Essa foi a quarta experiência que eu tive em toda a minha vida. Né? Depois aqui no canal eu vou relatar as outras, né? Mas essa foi a primeira. Essa foi a trevosa mesmo. Essa foi poderosa. Eu achei que fosse morrer. Às vezes, gente, a gente esquece, né, da espiritualidade, a gente desacredita da espiritualidade, né, em função do dia a dia, até dos nossos próprios pensamentos, né, que toda hora eles ficam pululando tanta coisa na cabeça da gente. E nós acabamos por esquecer que a espiritualidade existe e está com nós. Independente de qual seja a religião, o caminho que a pessoa siga, a espiritualidade ela sempre está com nós. Olha aí, gente. Olha a prova disso aí que eu passei. Né? Tem também aquela situação do hospital também que eu passei. Né? Só que o do hospital ela foi uma das últimas ainda. Né? Essa aqui foi uma das primeiras que eu tive no mar, né? Então, gente, nesse vídeo foi isso aí. Saber que nós nunca estamos sozinhos, né? Sempre tem alguém ou uma egrégora ou um agrupamento, né? Como muitos, né? Costumam dizer, consciências iluminadas, tanto da banda da direita quanto da esquerda, né? Que nos olham, que nos conduzem, nos pegam, né, na ripa quando é necessário, né, para nos colocar de volta no caminho reto, no caminho, né, da missão, no caminho, né, da evolução. E muitas vezes as pessoas passam por uma situação assim depois de velhos, né, depois de 50 anos, 60 anos, passam por algo parecido. Né, e às vezes as pessoas não entendem por quê. Né? Então eu acho que no íntimo de cada um, todos nós sabemos porque nós passamos por essas situações. Né? Ora nós fugimos do nosso compromisso, eu não digo nem a questão religiosa não, eu falo é o compromisso com a nossa evolução mesmo. Né? Porque eu acredito, gente, que 90% parte do interior da gente, a transformação vem do interior, 90% e 10% é influência externa. Né? Então, assim, tem que fazer, tem que orar, tem que vigiar, tem que fazer os banhos, né? Porque, assim, o mal existe, o mal tá solto no ar, o mal tá solto aqui entre a gente, o mal tá perambulando aí, só esperando incauto. Porém, o mal, ele se potencializa com aquilo que nós alimentamos dentro de nós. Né? Eu falo por mim, Vinícius, eu mesmo levei tanto tempo, mas tanto tempo para entender isso. Sabe quando você escuta, mas não ouve? Já passaram por isso? Tipo assim, as pessoas falam, o plano espiritual fala, você escuta, só que você não ouve, você não compreende na sua essência. Se é que vocês me entendem, né? Então, é isso. Então, muitas vezes nós somos obrigados a passar por isso para tomarmos um choque e despertarmos novamente para o nosso sentido evolutivo. Tá bom, gente? É isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero fazer os vídeos aí toda terça e sexta, né? Sei que é difícil cumprir essa meta, né? Por conta da correria, das coisas, enfim. Mas eu vou me esforçar ao máximo para colocar os vídeos toda terça e sexta. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos aí. Lembrando,
Eu agora fechei uma parceria com a Jade Colônias Esotéricas, tá? É uma empresa que fabrica colônias de alto padrão, tá? 100% artesanais, ótimas, uma fragrância não é enjoativa, ela é forte, ela pode ser diluída em água, né? Caso a pessoa seja um pouco mais sensível ao odor, né? Dor de cabeça, coisa assim, pode perfeitamente diluir um pouquinho de água com um esborrifador, colocar na roupa de banho, na roupa de dormir, né? No ambiente de trabalho, de estudo, de meditação, clínica de fisioterapia, nos terreiros antes de começar a gira, no altar para fazer as cerimônias, né? Enfim, são fragrâncias excepcionais. Eu recomendo, que eu estou usando. Eu estou usando a de lavanda, né? Como eu sempre gostei de lavanda, eu estou usando de lavanda. Eu coloco no meu altar, coloco na minha cama, coloco no meu guarda-roupa, coloco na minha roupa de banho, né? Tomo meu banho, esborrifo em minha lavanda, fica tão gostoso, gente. Eu recomendo sinceramente o alecrim, a lavanda, a folha de laranjeira, o descarrego, tão um cheiro tão bom, um banho tão forte, gente, para descarrego. Ciganos, nossa, a mulherada que usar pombagira vai ficar doida, vai ficar empoderada, empoderada com a colônia pombagira, muito poderosa. E tem Xangô, tem Nenã, tem Manjá, tem Oxum, né? Tem rosas brancas, né? Tem cravo canela, né? Para quem gosta muito de cigano, né? Elixir do amor, né? Para fazer as magias de cura, as magias de harmonia, enfim, né? Eu super recomendo, gente. Ó, caso alguém tiver interesse, só me deixa aqui nos comentários do vídeo, tá? Que daí eu forneço o link com o catálogo dos produtos lá no site, tá bom, gente? Muito obrigado a todos aí mais uma vez pela audiência do canal. Eu me sinto muito feliz em poder ter voltado a ter tempo, né, para poder produzir as coisas no canal, ainda que de forma mais simples, mas compartilhando as minhas experiências com vocês. Eu fico muito feliz com isso do fundo do meu coração, que eu acredito que tudo isso que eu passo, né, que todo esse meu ponto de vista, que todas essas experiências que eu já passei, que eu já compartilhei aqui no canal, tem ajudado alguém de forma tão positiva assim, sabe? Como me ajudou, né? Então, gente, é isso aí. Desejo que todos fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus, com Oxalá, com Brahma, com Buda, enfim. Fiquem na sua paz e na luz. Forte abraço a todos e até breve.